Aula de Embriologia Geral, da turma 23B da Nutrição. Hoje é dia 8 de maio de 2019. O assunto é a continuação da parte de fecundação. E agora nós vamos falar, já falamos até zigoto, vamos falar de clivagem, tá? Vou falar primeiro de tipos de clivagem e depois nós vamos falar de clivagem humana, tá? Primeira coisa importante é lembrar que, já falei um pouco mais cedo ao terminar a aula, né, a primeira parte da aula, que a gente está falando de divisões simplificadas. Então a clivagem é nada mais nada menos que um processo de divisão simplificado, de mitoses mais rápidas. Quando a gente fala de clivagem, a gente tem que ter em vista que todos os organismos têm essa clivagem e que existem clivagens de tipos diferentes. Então aqui eu tenho alguns modelos com tipos diferentes de clivagem, nós vamos passar a ver e em seguida, ao final da aula, nós vamos falar da clivagem humana. Então, as clivagens podem ser subdivididas em dois grandes grupos. As incompletas, que ocorrem naqueles organismos que vivem fora, no seu período inicial de formação, fora do corpo da mãe. Por exemplo, uma ave. O que acontece? A galinha bota o ovo, o pintinho não tem contato direto com a mãe dele. O contato que ele vai ter pela casca do ovo, né? Ela pode aquecer aquele ovo para ele se desenvolver e protegê-lo, mas não pode dar nutrientes para ele. Então ele tem que ter já no interior do ovo todos os nutrientes que ele precisa. Então esses nutrientes ficam concentrados, está vendo? Olha, numa área em grande quantidade. Então isso era o zigoto. Esse zigoto está aqui, ó, tá vendo? Começou a se dividir, só que as divisões para formar o embrião só acontecem numa área restrita, tá vendo? Num disco aqui em cima. E aí isso vai se multiplicando, crescendo, e aqui é que vai gerar o embrião, tá vendo? Ou seja, a divisão não ocorre ao longo de todo o zigoto. Por quê? Porque dentro do zigoto você tem um monte de reservas nutritivas. Então é uma divisão incompleta. O zigoto é uma célula primitiva. Células, tecidos e estruturas primitivas, a gente usa o sufixo ou prefixo blast, tá? Então, ó, a célula que se forma na clivagem são os blastômeros, tá? A estrutura que vai se formar depois da clivagem é a blástula, tá? O embrião na fase de blástula a gente chama de blastocisto. E assim vai, tá vendo? Sempre usando blast, certo? Então, olha os tipos de clivagem. A clivagem incompleta a gente chama de mero. Mero é incompleto, não é isso? Blástica, tá vendo? Ok? Então sempre blast para falar de uma estrutura, de uma célula, de um tecido primitivos, ok? Bem, então clivagem meroblástica é clivagem incompleta, que não vai acontecer ao longo de todo o embrião, ao longo de todo o zigoto, porque grande parte desse zigoto está guardando reservas nutritivas. Tudo bem? Então o que vai acontecer com esse pintinho, por exemplo? Ele vai crescer aqui e vai se alimentar das reservas que estão aqui, na gema do ovo, não é isso? Tá? Vai se alimentar das reservas que estão aqui, tá? Aí, à medida que ele vai se desenvolvendo, aquela gema vai sendo absorvida. Isso é verdadeiro também para répteis e para peixe. Já viu o peixe que ele tem um saquinho, uma bolsinha embaixo dele? O peixe que a fêmea bota o ovinho? Então, o que é aquilo? É o saco vitelino, que é cheio de reserva nutritiva. Saco vitelino porque dentro dele tem vitelo. Essas reservas se chamam vitelo ou
lécito, tá? Lécito. Olha aqui, ó. Telolécita. Telo quer dizer muito, em todo lugar. Em grande quantidade. Lécito, vitelo. Vitelo em grande quantidade, tá? Então, na hora que aparecer lá na prova a foto desse modelo aqui, e eu pedir para você classificar para mim, você vai dizer que essa é uma clivagem meroblástica ou incompleta, do tipo telolécita discoidal, tá? Por quê? Porque se forma um disco aqui. E quem tem essa clivagem? Peixes, répteis e aves, tá? Classificação meroblástica, telolécita discoidal. Tem uma outra que é muito parecida com ela. Olha aqui, ó. Também tem o zigoto. Começa a se formar a célulazinha em cima. Só que se você olhar, essas células estão divididas em dois grupos, tá vendo? Em dois lados. Olha a diferença, ó. Um disco desorganizado e uma divisão em dois lados. Uma divisão bilateral. Então, como é que eu classifico essa? Clivagem meroblástica telolécita do tipo bilateral. Quem vai ter esse tipo de clivagem? Os animais de um grupo de moluscos chamados de cefalópodes. Quem são cefalópodes? O polvo, a lula, tá? São organismos que são gerados e que os ovinhos são liberados fora do corpo da mãe, que não tem contato com a mãe, por isso que tem que ter um monte de reserva nutritiva, tá? Mas que tem uma configuração diferente quando eles fazem essa clivagem. Tudo bem? O último das meroblásticas, das incompletas, a centrolécita, que acontece na maioria dos insetos. Então você tem um zigoto, as células começam a se formar, se dividir aqui do lado de fora do zigoto, tá? Começa a se diferenciar e se dividir. As células cobrem o zigoto, né, o antigo zigoto, pelo lado de fora, tá vendo? Fica tudo coberto pelo lado de fora. E a reserva nutritiva fica lá dentro, fica por dentro. Então, se você olhar, a estrutura final é essa aqui, ó. Olha lá, ó. Lá dentro as reservas nutritivas. E o embrião se formando pelo lado de fora, essas células azuis. Cada célula dessa, só relembrando, se chama blastômero, tá? Então, os blastômeros do lado de fora. Parece uma banana, né? Que seria a casca da banana e a parte que você come da banana lá dentro. Tá? Então, como é que eu classifico essa clivagem? Presta atenção. Meroblástica não é mais telolécita, ela é centrolécita, porque o vitelo está no centro. Meroblástica, centrolécita, como os blastômeros estão na superfície, superficial. Quem tem? A maioria dos insetos. Tá? Tudo bem? Vamos agora passar para um grupo mais próximo da gente, nós humanos. Por que mais próximo? Porque nossa clivagem é essa aqui, ó, rotacional, tá? Só que nós vamos vê-la por último. Antes disso, nós vamos ver a clivagem completa ou holoblástica dos anfíbios. Ela é chamada de mesolécita. Por que mesolécita? Porque ela é intermediária. Ela não tem tão pouco vitelo quanto essas de cá e nem tanto vitelo quanto as outras que a gente acabou de ver. Além disso, o vitelo fica na parte do meio para baixo, por isso ela é chamada mesolécita. Clivagem holoblástica, mesolécita do tipo radial. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. Olha aqui, ó, como é que funciona. É o zigoto, cortou um raio, paf, partiu ele no meio. Vem um outro raio, de fora a fora, raio, né? O que é o raio? Lembra da geometria? A figura que corta, você corta um círculo de fora a fora, esse é o raio do círculo, né? Tá aqui, ó. Então, radial, ó. Cortou de fora a fora um raio, pronto. Então, olha aqui, ó. Cortou assim, depois cortou assim. Tudo bem? 2 raios. Depois vai cortar em cima, como se fosse a tampinha de uma laranja. Resultado, olha aqui, ó. Você gerou 4 células embaixo maiores, 1, 2, 3, 4, e empoleirado em cima de cada célula, de baixo uma célula em cima menor, tá vendo? Como se fosse a tampinha da laranja. Essas células menores. Como é que eu chamo as células de baixo? Macrômeros, ou pó, que estão presentes numa região chamada polo vegetativo. Aqui não vai gerar um embrião. O embrião vai vir dessa parte de cima.
dessas células menores. Como é que eu chamo essas células menores? Micrômeros. Micrômeros, macrômeros. E essa região onde vai dar o embrião? Polo animal. Polo animal, polo vegetativo. Micrômeros, macrômeros, tá? Então, essa é a clivagem dos anfíbios, sapos, rãs, pererecas, etc. Tá? Agora, voltando para cá, as holoblásticas isolestas. O que quer dizer iso? Quer dizer igual, tá? Vitelo por igual, e isolesta. Também pouco vitelo, tá? Bem, eu tenho um tipo que é radial. Cuidado, né? Já tive radial agora. Vou ter um outro radial. Então eu tenho radial das isolestas e radial das mesolestas. Cuidado, tá? Bem, como é que é o radial? Primeiro, quem tem? Os equinodermas, tá? Ouriço, estrela do mar, né? E o anfioxo, um protocordado, um animal muito pequenininho, o nosso parente, um dos nossos parentes mais primitivos, né? Nós somos cordados, então ele é um protocordado, que é muito utilizado em pesquisas por aí. Bem, então vamos dar uma olhada no que acontece no anfioxo. Você tinha um zigoto, cortou como um raio, ó, cortou, depois vai cortar de novo e vai cortar aqui. Repara numa coisa, ó, o que eu vou ter? Vou fazer uma comparação para vocês, ó. 8 células. As de cima estão empoleiradas em cima da de baixo, tá vendo? Essa empoleirada na de baixo, essa empoleirada na de baixo, igualzinho tá aqui. Só que as de cima são do mesmo tamanho que as de baixo, tá vendo? Ó? Essas de baixo são grandes, as de cima são pequenas. Aqui a de baixo tem o mesmo volume que a de cima, tá? Bem, como é que eu chamo essa clivagem? Holoblástica isolesta do tipo radial. Agora, a próxima, espiral. Olha lá, ó, eu tenho um zigoto, cortei de novo, e vou cortar aqui, igual está acontecendo, né? Corto e faço uma tampinha. Só que esses blastômeros que estão se formando, eles têm um formato diferente, tá vendo? Eles parecem uma gotinha, tem um formato de gota, ou seja, tem uma parte menor em cima. O que vai acontecer com aquela parte de cima? Daqui a pouco ela vai se dividir. Tá vendo? Formou 4 células menores em cima. Essas de cima daqui a pouco também vão se dividir, formar 4 menorzinhas. E assim vai acontecendo. Você vai ter o quê? Um cone, tá vendo? Uma figura de um cone sendo formado aqui. Além disso, tem um outro detalhe. Repara nessa célula. Ela deveria estar exatamente em cima de uma outra. Ela não está, ela está no meio entre duas, tá vendo? Olha essa de cá, também no meio entre duas. O que aconteceu? A célula se formou e girou. Ela se forma e gira. Então você está fazendo um giro. Giro é uma espiral. É isso que você está fazendo. Como é que eu chamo esse modelo? Essa clivagem? Clivagem holoblástica isolesta do tipo espiral. Quem tem? Selenterados, anelídeos, grupo da minhoca, não é isso? E moluscos, que não sejam cefalópodes. Por exemplo, bivalves tem esse tipo de clivagem. Tudo bem? Tranquilo? Agora a penúltima, outra bilateral. Só lembrando, nós vimos uma bilateral assim, não foi? Foi o segundo que eu mostrei. Eu tenho uma outra bilateral também, ó. Olha aqui, ó. Começou, foi se dividindo e gerou 2 grupos de células, um de um lado, outro grupo do outro. Olha aqui, ó. De um lado e do outro. 2 lados, bilateral. Só que aqui tem um detalhe. Eu não tenho uma célula gigante com um monte de reserva nutritiva. Eu tenho células praticamente do mesmo tamanho e as reservas estão distribuídas aqui quase por igual. Tá? Então, bilateral também, porque são 2 lados. Como é que eu chamo? Clivagem holoblástica isolesta do tipo bilateral. Quem tem? Uns organismos também protocordados, animais que vivem em corais. Eles são chamados de tunicados, tá bom? Eles que têm esse tipo de clivagem aqui. Tranquilo? Tudo isso para dar uma abertura para a gente falar sobre a clivagem humana. Como é que funciona a clivagem humana?
Para falar da clivagem humana, eu não vou nem usar os modelos, eu não vou nem usar a apresentação. Eu prefiro mais usar os modelos que estão aqui. Eu, ao longo do tempo, comecei a usar os modelos e comecei a descobrir que ficava mais fácil para as pessoas entenderem, tá? Então, na hora de falar de clivagem humana, eu vou abandonar a minha apresentação e vou descrever para vocês esses 4 modelos aqui. Só que para facilitar, eu preciso que vocês, a partir desse momento, comecem a não anotar e prestar atenção. O que eu vou precisar de vocês? Que vocês sejam capazes, na hora da prova, de entender os motivos da classificação da clivagem humana. Ali estão os 5 itens da classificação da clivagem humana. E agora eu vou passar a descrever item por item para vocês, tá? Primeira coisa, a clivagem humana acontece de fora a fora. Então o zigoto é totalmente dividido. Então é uma clivagem chamada holoblástica ou completa, tá? Então, se eu der uma olhada, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma estrutura assim, ó, inicial. O zigoto e os 2 polócitos. Pensa nesse zigoto como um globo terrestre. Polo norte, polo sul e equador. Os polócitos são chamados assim porque eles ficam nos polos. Aliás, no polo norte. Então, polócitos, células dos polos. E mais uma coisa, o polócito é importante porque, além de ser aquele descarte de material genético, ele marca o início do sulco de clivagem. Tá vendo? Começando a pontilhar aqui, porque vai partir esse zigoto ao meio, gerando 2 blastômeros a partir dos 2 polócitos. Tudo bem? Olha essa clivagem como ela acontece. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, aconteceu de fora a fora, tá vendo? Então ela é holoblástica. Isolesta, porque tem pouco vitelo, tá? Mas alguns autores dizem que ela é chamada clivagem alécita. Alécito quer dizer vitelo nenhum. Então, afinal de contas, tem pouco vitelo ou não tem vitelo? Não tem vitelo, tá? Só que eu costumo usar ainda o termo isolesto, porque alguns autores, igual o Dum e o Mu e Persô, que são 2 livros que eu indiquei para vocês, ainda segue essa classificação. Então, na prova eu posso perguntar para vocês: a clivagem humana é isolesta? Se estiver lá, é a resposta certa. A clivagem humana é alesta? Se estiver lá, é a resposta certa. Tudo bem? Porque tem um problema ainda de julgamento. Na realidade, de atualização do livro. Tá? Tudo bem? Então, hoje se sabe que não tem vitelo. Ah, se não tem vitelo, como é que o ser humano consegue então se alimentar? Se alimenta direto do corpo da mãe. Então, não precisa ter vitelo. Então, clivagem humana é holoblástica alesta, mas para alguns autores ainda isolesta. Tudo bem? Lá no Moore, se você ler, o Moore diz que existe vitelo suficiente para as 2 primeiras semanas. Hoje a gente sabe que a gente não precisa desse vitelo. A gente consegue alimentação direto do corpo da mãe. Ok? Todo mundo me entendeu o que eu estou falando? Tá? Bem, então seguindo a brincadeirinha. Ela é desigual. O que eu quero dizer com desigual? Repara nos 2 blastômeros formados. Um grandão e outro menor. Tá vendo? Então as 2 células formadas não têm o mesmo volume. Certo? Essa primeira clivagem, que foi do norte para o sul, então vertical, ou chamada também de meridional, ela criou 2 blastômeros com tamanho diferente. Essa primeira clivagem, eu digo sempre que ela serve para estabelecer o eixo. Por quê? Porque a partir de agora eu vou observar as clivagens que acontecerem do lado direito e as que acontecerem do lado esquerdo, tá? Com 2 processos separados. E as clivagens de cá, eu vou chamar as clivagens do lado do blastômero menor, e as de cá, do lado do blastômero maior. Tudo bem? Então, como deu blastômeros de volume diferente, eu digo que essa clivagem é chamada também de desigual,
subigual ou quase igual, já que eu tenho blastômeros, células de volumes diferentes. Tudo bem? Tranquilo? Posso seguir? Agora, vou mostrar mais uma clivagem, ó. Olha aqui, ó. Primeira clivagem para estabelecer o eixo. Tá ela aqui, ó. Norte-sul. Vertical. Segunda clivagem. No blastômero menor, também vertical. Aqui, ó. Tá? Bem, por que aconteceu no blastômero menor e não no maior? Porque é muito mais fácil eu dividir o pequeno do que eu dividir o grande. Tá bom? Então foi vertical também ou meridional. Detalhe, quantas células eu tenho? 3. Por quê? Porque não teve uma divisão ao mesmo tempo das duas células. Isso faz diferença. Quem teve embriologia no colégio, muitas vezes ouviu essa história. É o zigoto, que gera 2 células, que geram 4, que geram 8, que geram 16, que geram 32, que geram 64, que geram 128 e assim por diante. Isso é o quê? Uma progressão. Essa progressão existe? Existe. Mas para organismos mais simples, que nem o anfíoxo, que é aquele que eu mostrei para vocês, com 8 células, 4 em cima e 4 embaixo, do mesmo volume. No nosso caso, não. A gente tem o quê? Divisões que geram número ímpar, por exemplo. Por que gera número ímpar? Porque nem todas as células entram em divisão ao mesmo tempo. Tá? Tudo bem? Então, no anfíoxo a gente chama de divisão, clivagem sincrônica, porque todas as células se dividem ao mesmo tempo. No nosso caso, divisão assincrônica, porque algumas células vão se dividir num tempo diferente do que as outras, tá? Tudo bem? Todo mundo me acompanhando? Agora, eu já tinha pedido atenção, agora eu preciso o máximo da atenção. Ninguém vai anotar. Eu preciso explicar para vocês o último aqui, que é a última classificação, que diz que ela é rotacional, tá? A última das classificações. Certo? Bem, então vamos lá. Eu tenho aqui pontilhado nesse modelo. Vamos prestar atenção? Vamos lá. Primeira clivagem está aqui, ó, entre os dois colósticos, tá vendo? Clivagem 1. A clivagem 2, no blastômero menor, que é esse do lado de cá, vertical ou meridional. Está aqui, ó, 2. Tá vendo? Desse lado do eixo. Agora pula para o outro lado do eixo. A clivagem 3 aqui, ó, no blastômero maior, e foi horizontal, ou chamado também de equatorial. Quantas células eu tenho? Agora eu tenho 2, 4. Tudo bem? Próxima clivagem, não anotem. Próxima clivagem, pulou para o lado de cá. Então estava aqui, foi para o outro lado do eixo, voltou para cá. Então estava aqui, pulou para lá. Estava aqui, agora pulou para cá. Próxima clivagem, então foi 1, 2, 3. A próxima é a quarta. Olha ela indicada aqui, ó. Essa clivagem vai acontecer onde? Do lado do blastômero menor. E se aqui foi vertical, ela vai ser horizontal. Pulou para o lado de cá. Aqui foi horizontal. A próxima clivagem, a quinta, vai ser vertical. Não está indicado. E a sexta, onde vai ser? Do outro lado do eixo. Então, uma primeira foi vertical, a segunda horizontal, a próxima vertical. Vai pular para o lado de cá. A primeira foi horizontal, a segunda vertical, a próxima horizontal. O que está acontecendo? Na hora que eu pulo de um lado do eixo para o outro, eu mudo o sentido. Então, se ela é horizontal, a próxima clivagem que acontecer ali vai ser vertical. Se ela é vertical, a próxima clivagem que acontecer ali vai ser horizontal. Então eu estou fazendo uma rotação do eixo. Por isso é chamado clivagem rotacional. Tá? A clivagem humana é clivagem rotacional. Entenderam? Classificação da clivagem humana: holoblástica ou completa, isolesta ou alesta, desigual, subigual ou quase igual, porque forma células de volumes diferentes.
tá? A assincrônica, porque nem todas as células se dividem ao mesmo tempo, dando, por exemplo, células em número ímpar, tá? Que mais? Rotacional, tá? Porque ela vai mudar o sentido do eixo ali quando vai acontecer a clivagem. Tudo bem, tranquilo? Todo mundo entendeu? Tá? Bem, era isso que eu precisava falar hoje. Tá vendo que a gente teve mais coisa, fica mais apertado. Eu não quero, por isso o motivo da aula extra, para a gente não ter esse aperto sempre. Porque à medida que eu vou tocando o conteúdo aqui, vocês vão aprendendo menos aí, né? Então fica mais difícil para as pessoas. Por isso a aula extra. Outra coisa que a colega de vocês me lembrou, e que eu já conversei na outra sala, na outra aula, é a respeito dos questionários. Vamos lá. São 12 pontos de questionário. Eu já pus 6 lá. São 6. 5 que vocês fizeram em casa, mais aquele extra foi pro dia da prova, né? Eu não sei se são 6 ou são 7. Talvez esse do final de semana tenha sido o 7º, não sei. Vão ter então 12, tudo bem? Então tá faltando alguns questionários aí para frente. Presta atenção. As meninas da monitoria já corrigiram. Então eles já estão lá para que a gente possa, eu possa passar as notas. Eu só não passei. O pessoal que está na 4ª chamada tem que me avisar para eu colocar o nome. Igual o colega de vocês me avisou, perdeu a prova e veio aqui e me avisou, eu anotei. Então quem é da 4ª chamada, ele tem que me avisar. E quem perdeu o questionário 1, que é aquele dos genitais, que foi da primeira aula, por algum motivo, que já veio conversar comigo, me relembre essa conversa, para que eu possa colocar o seu nome na lista, para que quando eu for reabrir, você tenha a possibilidade de fazer, tá bom? Então eu preciso que todo mundo converse comigo, para eu poder solucionar essa situação. Em relação às notas, só precisa colocar as notas no SIG, mas elas já estão lá. Eu falei na primeira aula, até citei como exemplo a Júlia, eu vou citar de novo. Imagina se a Júlia fez o questionário tudo certinho. Ela não copiou de ninguém, ela não copiou na internet. Tem questões que estão certas, outras não estão totalmente certas. Para mim não me interessa. A Júlia vai ter direito ao ponto dela daquele questionário. Se a Estela, por exemplo, copiou da Tamires, nenhuma das duas tem ponto. Se a Estela, por exemplo, copiou da internet, eu não vou dar ponto para ela. Não foi isso o combinado. O combinado é que a Estela assistisse a videoaula e tentasse responder as questões por si própria, para ver o quanto que ela entendeu. Esse é o objetivo do questionário. E os pontos vêm como um bônus, né? Um presente para quem está fazendo a tarefa, que vai ser muito importante ao final, né? Vocês vão ver ao final, porque a prova continua tão difícil como sempre. Tem gente que consegue nota, tem gente que não consegue. Quem não consegue, se tiver esses 12 pontos, provavelmente vai conseguir ser aprovado. Eu não vejo mal em fazer isso não. Eu estou dando ponto para uma atividade tão justa quanto qualquer outra, uma forma de avaliação do aprendizado. E depois me facilita a minha vida aqui. Me permite, como hoje, que eu possa ter dado praticamente a matéria de 2 aulas em uma, né? A gente só não falou de mórula e de blastocisto, que é coisa simples de falar, que eu vou gastar 15 minutos na próxima aula no máximo, para a gente estar encerrando com isso, tá bom? E entrando no próximo assunto. A gente só vai ter a aula extra para evitar esse atropelo e esse peso em cima das costas de vocês, e também porque se a gente não tiver aula na próxima semana e na seguinte, a gente vai ficar extremamente atrasado em relação, por exemplo, à biologia, que não vai ter nenhum intervalo. Então, justamente por isso, aula extra, terça-feira, a partir das 18 horas, muito provavelmente nessa sala. Eu vou confirmar a sala com vocês provavelmente na própria segunda-feira. Tá certo? Tá combinado? Tá? Aí eu não posso vir na aula extra. Tudo bem, não venha. Mas a aula vai ser matéria dada e você vai ter que estudar em casa, para você conseguir continuar acompanhando a turma. Estudou em casa, tem dúvida? Me procure, tá? Ok, Estela?
A recuperação é sábado às 9 horas. A recuperação é sábado às 9 horas. Isso já foi avisado, não tem mudança de data nem de horário. Algumas pessoas me pediram e eu vou contar um caso para vocês. Eu não posso mudar a data de recuperação, porque recuperação é uma coisa muito séria. Define o destino de cada um de vocês. Você se lembra, Estela, que quando eu coloquei as datas aqui, eu falei para essa turma e falei para todas, se tem algum problema com essas datas, me avise, que eu mudo agora. Ninguém me falou nada. Aí agora eu recebi lá no grupo, ai, é dia das mães, domingo, então sábado eu queria viajar. Eu falei assim, e aí? Agora eu não posso mudar a data, não? Não posso mudar, por quê? Imagina, você quer ir para casa da sua mãe, vai viajar, pronto, legal, concordo. Eu só não vou porque eu estou com criança pequena em casa, senão eu iria também. Tá? Agora, eu pus a data, não lembrava que era dia das mães. Ninguém me falou nada. Agora, se eu tirar, a Tamires pode virar e falar assim, não, mas no outro final de semana que você marcou, eu que não posso. Tá vendo? Vira uma confusão, então não dá para mudar. Não dá para mudar. Está marcado, está marcado. Eu só mudo, tipo assim, chegar uma mensagem para mim dizendo que a sala de aula, onde vai ter a prova, não vai funcionar. Aí eu não tenho como dar prova lá. Ou se acontecer uma coisa de força maior, problema meu, problema sério, que eu não possa marcar. Mas normalmente eu não desmarco, tá? Nem mudo data, ainda mais por uma coisa assim, que foi um erro das pessoas que deveriam ter me falado. Se me falasse, poderia marcar no outro final de semana? Opa, poderia marcar sem nenhum problema. Mas agora, depois de marcado, sendo uma coisa tão séria assim, eu não posso mudar. Tá? Teve alguém que mandou, eu vou para casa da minha mãe, o meu ônibus sai 9h30, tem como a prova ser às 8? Não tem, porque eu já marquei a prova, e aí vai dar direito, vamos supor que o Antônio vai fazer a prova, ele fala assim, a prova está marcada às 9, eu quero fazer a prova às 9, é direito dele, já foi marcado, por que eu vou mudar? Só porque o aluno vai arrumar ônibus para casa, ou carona para casa às 9h30? Devia ter falado antes. Não é verdade? Agora eu não posso mudar, porque a gente entra numa fase que é coisa muito séria, tá? Então, por exemplo, lembra da história lá de ter horário para chegar? Qualquer horário, não ter horário para chegar, você poderia chegar em qualquer horário. Na prova de sábado, são no máximo 2 turmas, uma turma das 9 às 10 e outra das 10 às 11, e não tem choro. Seu horário é das 9 às 10, você tem que chegar às 9 às 10, pronto, entendeu? Ou então das 10 às 11. Então não tem isso, não dá para a gente fazer essas mudanças. Tudo bem, tranquilo? Então, prova de recuperação, sábado, das 9 às 10, se tiver uma turma só. Eu vou saber isso quando? Quinta-feira, quando vocês mandarem, aliás, sexta, né? Tem até quinta, meia-noite para mandar o questionário. Sexta-feira eu vou olhar quantos alunos eu tenho. Porque tem muita gente que vai falar, eu não vou fazer porque eu estou satisfeito com a nota que eu tenho. Não vou fazer porque eu quero viajar para ir ver minha mãe. Pronto, não vai fazer. Tá? Eu vou saber quantos alunos eu tenho para eu poder dividir, para saber os horários. Se por acaso, imagina, sexta-feira eu descobri que eu só tenho 20 alunos, 25 alunos, todo mundo vai fazer das 9 às 10. Pronto? Porque todo mundo livre. Agora, se eu tiver 40, 50 alunos, eu sou obrigado a dividir em 2 grupos. Tá? Então uma turma das 9 às 10 e outra das 10 às 11. Tudo bem? Estamos combinados? Tá? Vou avisar isso lá pelo WhatsApp, você fica atento. Prova de sábado, 12 questões no mesmo nível da prova que foi dada. Então naquele mesmo nível, nem mais fácil, nem mais difícil. Tá? Então daquele jeitinho mesmo, múltipla escolha, e a nota é a nota que você conseguiu, ela é substitutiva. Então tanto para mais quanto para menos. Você tirou 30%, fez a prova de sábado, tirou 5%, essa nota é 5%. E aí não muda, é a nota final. Fez a prova de sábado, conseguiu 100%, a sua nota é 100%. Também não muda. Estamos combinados? Tá? Tá claro para todo mundo? Todo mundo entendeu? Sim? Alguma dúvida? Algum comentário? É a mesma coisa. Mesma coisa. Oi? Não, é só para quem perdeu. Tá? Só para quem não tá com o negócio. Quem vai fazer segunda chamada, que é o seu caso por enquanto, tá? No seu caso,
Vamos já definir uma coisa. No seu caso não precisa, que você está com atestado. As duas meninas que eu liberei, você e você, eu já deixei bem claro que eu quero o questionário pronto. Mas o meu é atestado também. Você já entrou com o atestado lá? Já chegou em mim? Não, em mim não chegou, tá? Então assim, se não chegar, eu quero que você faça o questionário, tá? Você faça o questionário, tá? Você perdeu a prova, não perdeu? Eu? É. Perdi, mas sem atestado. Então você está sem atestado. Eu liberei para você, desde que você faça o questionário. Por favor, faça. Senão não vou deixar você fazer no sábado. E ó, tem que estar funcionando lá o negócio, porque senão é zero de novo. Tá? Aliás, não é zero, é não faz. Não tem como fazer. Isso eu tinha avisado antes, tá? Então tem que estar funcionando. Seu caso, faça o questionário. No seu caso, se vai chegar o abono para você, é o mesmo caso dele. Então não precisa fazer. Só se esse abono não chegar, como ele chegou para me mostrar, não chegar lá no meu SIG e tal, então faça o questionário. Que eu já liberei para você, que seu caso, você me avisou antes, tá? A Estela veio avisar, eu já sei da sua situação e eu liberei, tá? Eu liberei. O que eu não libero, gente, é um caso, por exemplo, a pessoa perdeu. Você, por exemplo, você perdeu, mas você veio conversar comigo. Lembra que a gente conversou? Então você vai perder a prova, conversa comigo. Agora, você não apareceu para fazer a prova, não me avisou, nem nada, eu não vou liberar para você, só se você tiver atestado, tá? Então assim, tem que ser uma coisa conversada. Conversada a gente se entende. Não conversando, aí realmente não tem jeito, aí são as penas da lei, né? É a regra que está aí. Então, nesse caso, todo mundo que perder, se acontecer, porventura, mais para frente alguém perder, converse comigo, olha, eu vou perder a prova por causa disso, disso e disso. Todas as razões são possíveis, são suas razões. Se eu aceitar, beleza, eu vou falar, não, você pode fazer. Tá? Foi o caso dela, que estava doente, certo? Então eu fiquei sabendo e tal, falei assim, não tem problema. Tá? O seu caso, que foi uma falha sua, e eu liberei. Aquilo é uma falha só sua, não é minha. E eu liberei porque eu fiquei com dó de você, não deveria ter liberado. Porque eu falei aqui na sala, olha, se chegar lá e não estiver funcionando, você não vai fazer prova. Vocês têm que saber disso, é no campus virtual. Se você não consegue acessar o campus virtual, como é que você vai fazer prova? Já aconteceu que, por incrível que pareça, a aluna chegar sem conseguir acessar e virar para mim e falar assim, ai, eu não posso fazer com a sua senha? Eu falei assim, o quê? A minha senha? Eu entro no campus virtual, faço com a sua senha e depois você corrige para mim. Você ficou louca, né? A minha senha tem o quê? A minha senha tem acesso a tudo. A minha senha é diferente de vocês, então não posso te dar minha senha. Já teve um caso, para vocês terem uma ideia, a menina chegou com essa história, eu falei, de jeito nenhum. Aí a monitora, por acaso, estava lá, a monitora falou assim, faça com a minha senha. E como a monitora estava matriculada na sala, a menina conseguiu fazer. Mas porque a monitora quebrou o galho dela e eu aceitei. Então assim, conversado, como foi o caso dela, a gente se entende. Se ela não tivesse vindo fazer a prova e tivesse me falado depois, eu não tinha liberado. Então no dia da prova, na hora da prova, ela apareceu e falou, Jé, aconteceu isso. Aí eu pensei bem e falei, não pode fazer de novo. Tá vendo? Então se acontecer algum problema, conversa antes. E não é só comigo, gente, é com todo mundo. Não deixa o problema acontecer para depois vir falar com o professor. Ninguém gosta disso. Claro que tem coisas que estão fora do controle da gente. Estava vindo, bateram no meu carro. Estava vindo, acordei de manhã, passei mal. Tive que parar no hospital. Acontece, pode acontecer qualquer um. Mas, se você puder avisar, por isso a gente tem um WhatsApp. Ô Gé, bateram no meu carro, eu estou aqui na perimetral, aqui, eu vou até mandar uma foto para você aqui, ó. Aqui, estou aqui preso aqui, ó. Não consigo chegar no horário da prova. Pronto. Tá? Ah, se for a prova de sábado, eu posso fazer alguma coisa por você? Se acontecer uma coisa dessa? Não, não e não. Por quê? Vamos supor, tá? Veio um de vocês, ia fazer prova de recuperação no sábado, também ia fazer prova no sábado. Não conseguiu chegar. O Antônio fez prova no horário. Você chegou atrasada, vai fazer prova na minha sala outro dia. O Antônio vai entrar com uma reclamação contra mim, contra você, dizendo que eu te privilegiei. E ele está coberto de razão. Porque prova de recuperação é uma coisa muito séria. Quem vai garantir que se você for na minha sala, eu não vou te passar as questões?
né? Quem vai me garantir, mesmo que eu não te passe as questões, você fazendo depois, você ganhou, teve lucro em relação a ele, porque você teve mais tempo para estudar, tá vendo? Então a prova de sábado para quem perdeu, esteja aqui de qualquer forma. Não tem recuperação da recuperação. Se você já tem sua nota e está fazendo para melhorar a nota ou para conseguir a média, esteja aqui também no horário combinado. Estamos combinados? Todo mundo entendeu? Sim? Sim. Tá? Posso desligar? Fazer a chamada? Vamos lá, hein? Oi.